Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou a Alina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Cidades Fantásticas de D&D. Isso. E hoje vamos falar não só sobre uma cidade, Cello, mas sobre uma região. Vamos falar sobre Barovia. Mas antes de falar de Barovia, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre Traveller, o RPG de ficção científica do futuro distante, que já está disponível aí para compra direta em pronta entrega no site do RPG Planet. E o mais legal, se você comprar o seu livrão físico, você leva de graça o PDF. Aí, ó. Exatamente. Um bom negócio para você. Com bookmark e tudo mais. Com bookmarks, links nos númerozinhos de página e tudo que você precisa para acessar rapidamente todas as regras na ponta dos dedos ali na hora de jogar. Venha ser um viajante do espaço com a gente jogando Traveller. Barovia é um reino melancólico de vales isolados por florestas habitadas por lobos. Nuvens densas mantêm a terra em uma penumbra perpétua. Dizem que o local já foi parte de um mundo esquecido do plano material, mas que foi dragado para o plano das sombras após uma maldição tomar a terra. Névoas sombrias e perenes cercam Barovia. Ninguém sabe quem criou as brumas e qual é o seu propósito final. Sabe-se apenas que as névoas mágicas aprisionam seus habitantes. Aqueles que tentam atravessá-las acabam se perdendo por um tempo. E em seguida, são cuspidos de volta. Outros ficam perdidos para sempre. O mais famoso prisioneiro das brumas é o senhor dessas terras, o Conde Strade von Zarovich. Essa foi uma breve narração que a gente fez já para colocar vocês um pouco no clima de Barovia. Mas antes da gente começar a falar efetivamente da região de Barovia, a gente só quer citar os autores para vocês, claro. Né? A Laura e o Trace Hickman, né? Que escreveram originalmente uma aventura chamada Ravenloft. Isso. E que deu origem aí ao cenário todo de Ravenloft, certo, Thiago? Perfeito. A aventura Ravenloft tinha apenas o vilarejo de Barovia e o castelo Ravenloft, onde se passava ali boa parte da aventura, né? Mas isso foi expandindo com o passar das edições, com o lançamento do cenário de campanha de Ravenloft. Depois teve os romances. Tivemos aí jogos de tabuleiro no castelo Ravenloft. Inclusive a gente tem. É muito bom. E depois, na 5ª edição, tivemos A Maldição de Strade, que foi uma espécie de reboot. Um reboot da história de Ravenloft, mas assim, basicamente é a mesma história, né? Mudou alguns detalhes importantes, mas o cerne da história da Maldição de Barovia permanece. E a gente gosta muito pouco desse cenário, a gente falou muito Quase nada. pouco, a gente quase não tem vídeo sobre Strade aqui no canal. Só nem 3. campanha. Só 2. Enfim, né? É o nosso cenário favorito, né? Então, Exato. tem bastante conteúdo aqui no canal sobre Ravenloft e sobre Strade von Zarovich, que é o senhor destas terras, né? É com ele que a gente retoma aqui nosso vídeo. Ele é o pilar da história de Barovia. Isso porque Barovia é um reino mágico que foi forjado, digamos assim, ou amaldiçoado, para ser uma prisão e um inferno particular para esse personagem, que é o grande vilão da história, que é o vampiro Conde Strade von Zarovich. Exato. Primeiro a gente vai começar a falar do povo baroviano, né? Quem são essas pessoas? Bom, a gente já comentou que a região, né, é uma região que tem diversos vilarejos dispersos, né? Eles são vilarejos pequenos e dispersos ali na região de Barovia, tá? A segunda coisa é que cada um deles tem um burgomestre, né, que vai ali cuidar daquele vilarejo, É tá? tipo um prefeito, né? Exato. Isso porque a liderança, digamos assim, do Strade von Zarovich é muito distante. Ele não se importa com o dia a dia das pessoas, né? Se o Strade tá quietinho, tá tudo tudo certo. bem. Se o Strade aparece pra falar com o burgomestre, é porque denúncia. É normalmente pra punir, né? Ele não chega lá pra dar instruções, pra ajudar a administrar. Então, cada aldeia, cada povoado ali em Barovia
tem suas próprias leis, suas próprias regras, e todo burgomestre vive morrendo de medo de um dia o Strahd aparecer em seu povoado e exigir alguma coisa ou puni-lo por alguma coisa que ele não gostou. Bom, e como a gente citou no início, né, esse povo, eles vivem nessa região há séculos, né, e com a maldição eles acabaram ficando presos, né. A gente tem uma diversidade muito grande, né, nas famílias e tudo mais, porque juntou, né, as pessoas que já viviam nessa região com as pessoas que foram lutar nessa região, né, em função das lutas do Strahd, né, para conquistar essas terras. Pessoas que eram de fora acabaram vindo e se estabeleceram. Então a gente tem uma mistura muito grande de povos em Baróvia. Ah, mas tem um segredo sinistro aí sobre a população de Baróvia, Lina. Isso é sinistro. Isso é sinistro. Esse segredo é sinistro. Bom, o que acontece? Alguns habitantes de Baróvia, Tchelo, simplesmente não têm alma. Não tem alma. Sinistro. São criações das brumas, são coadjuvantes, são pessoas que são sem paixão, olhar frio, distante, que só seguem no dia a dia ali, sem pensar muito. Meio robotizada. Estão no meio das famílias Estão ali, no meio das... Ninguém sabe quando... Elas mesmas não sabem que elas não têm sabem. alma. Quando nasce um bebê em Baróvia, você não sabe se vai ser uma pessoa com alma ou sem alma. Se é uma bênção, né, de uma união de um casal, ou se é simplesmente um truque sombrio das brumas. E algumas dessas pessoas, então, que habitam esses vilarejos são simplesmente figurantes criados pela energia das sombras para dar aquela impressão de que aquele é um lugar funcional e normal como qualquer outro vilarejo, quando na verdade tudo aquilo é uma grande ilusão feita para aprisionar e atormentar o senhor dessas terras. Veio uma dúvida agora, Tchelo, fora do script total. Quando uma pessoa morre em Baróvia, a alma dela vai pro plano de origem dela ou fica preso nas brumas? As almas ficam presas nas brumas, e é por isso que de vez em quando reencarnações acontecem em Baróvia. Algumas faces do passado de Strahd von Zarovich podem, de tempos em tempos, com o passar das gerações, voltarem. Pessoas muito parecidas com inimigos antigos dele ou com amores antigos dele. O senhor anotou direitinho no formulário, né? Não, tá aqui no teu formulário. Você quer reencarnar jogador de futebol, não é isso? Isso. Beleza. E aí que entra a fé. O povo de Baróvia é muito supersticioso. Eles são muito desconfiados de estrangeiros, forasteiros, né, e por aí vai. E eles têm basicamente duas divindades que eles acreditam. A Mãe Noite, que é a divindade que toma conta dessas terras quando o sol se põe e que controla, digamos ali, os seres da noite, os morcegos, os ratos, os lobos e coisas terríveis da noite. E tem o Senhor da Manhã. O Senhor da Manhã, que vai agraciá-los com o calor do sol e tudo mais. Pouco sol. O pouco sol que tem. Que entra em Baróvia, né? Isso é uma informação importante. É sempre nublado, sempre o céu, tempo fechado. Sempre tempo fechado, né? E por causa disso, eles acreditam que aconteceu alguma coisa na dinâmica entre esses dois deuses aí, em que a Mãe Noite estaria punindo os habitantes de Baróvia, pelo menos é o que eles acreditam, por alguma transgressão que eles fizeram no passado. Por isso que os dias são mais sombrios, mais escuros, a noite chega rápido e, além disso, as criaturas da noite são mais agressivas do que o normal, né? Eles acreditam que algum pecado do passado ocasionou nisso. E eles não estão completamente errados, né? Um pecado realmente aconteceu no passado aí. Eles Mas só não foi o povo que fez, né? Eles só não sabem de quem foi. Eles só estão pagando o pato. Estão pagando o preço. Pelo erro do bonitão. Isso aí. E não tem como a gente falar sobre o povo baroviano e não falar dos Vistani, Tchelo. Sim. Um povo nômade, imune aos efeitos nocivos das brumas. Muitas versões diferentes são contadas sobre essa imunidade que eles têm. Alguns dizem que foi um presente da Mãe Noite, outros dizem que eles são um povo que veio de outro lugar e que tem na característica mágica do sangue deles a capacidade de viajar e de nunca ser, digamos, contido por qualquer tipo de barreira mágica. Eles podem viajar, inclusive, entre os planos, na mesma simplicidade com que eles pegam as estradas empoeiradas deles com suas carroças coloridas, né? Eles podem cruzar de um plano de existência a outro. Para eles nem parece ser mágico, parece só mais uma encruzilhada que eles pegaram e foram parar em outro lugar, porque eles vivem na estrada, né? Como você disse, eles são nômades, eles não param muito tempo em lugar nenhum. Bom, e os Vistanes têm uma característica, né? Você consegue perceber um povo Vistani de longe, porque eles vivem então em suas caravanas coloridas, né? Suas vestimentas são coloridas, né?
né? Eles gostam muito de música. Dançam à noite em volta da fogueira. Exato. Né? Eles são meio que baseados no povo Roma, né? Exato. E já tiveram algumas versões no passado que eram mais estereotipadas, mas a versão atual é que os Vistani, eles são diversos. Vai ter ali, né, pessoas que são extremamente confiáveis, né? Pessoas que querem ajudar. E você também pode encontrar ali pessoas que não são nem um pouco confiáveis e podem querer atrapalhar ali o seu caminho, né? Então, quando um grupo de aventureiros encontra uma caravana Vistani, não dá pra você saber como que vai ser ali o desenrolar da história com eles. É verdade. Por exemplo, nós temos grandes heroínas entre os Vistani, como a Esmeralda d'Avenir, que luta contra as forças das trevas, odeia os vampiros, odeia o Strahd von Zarovich e quer libertar o povo baroviano. E ao mesmo tempo, temos outras Vistanis mais ardilosas, que eu não vou citar o nome para não dar spoiler, para você, que estão em conluio com as forças das trevas, estão ali com uma aliança velada com o próprio Strahd para manipular, né, as pessoas e para trazer viajantes de outros planos para Baróvia, para servirem ali, digamos, de diversão para o Strahd von Zarovich. Exatamente. Imagino que ele já está cansado de brincar com o povo baroviano, já conhece todo mundo, já está de saco cheio. Então, forasteiros sempre deixam ele empolgado. E quem traz forasteiros para Baróvia? Os Vistani, né? Bom, e vamos falar um pouco sobre a geografia da região de Baróvia, né? É uma região pequena, Tchelo. Tem cerca de 50 quilômetros ali, né, de ponta a ponta. Só que é uma região com terreno muito acidentado, né? Tem muita montanha, muito vale, floresta, enfim. Então, o que torna as viagens cada vez mais difíceis, né? E os caminhos de um vilarejo para o outro super perigosos. Sim, os povoados são completamente isolados, né? Às vezes, uma nevasca mais forte pode deixar você o inverno inteiro sem comunicação com o restante, né, do Vale de Baróvia. E o Vale de Baróvia é um pequeno vale que fica na cordilheira, que são as montanhas Balinok. Ao norte tem a montanha Baratok e ao sul o Monte Gakis. E as florestas, né, no meio desse vale são florestas de coníferas e uma mata muito densa, muito fechada, chamada de Floresta Svali. E uma única estrada antiga corta toda essa floresta de leste a oeste, que tem o próprio nome de Antiga Estrada Svalit, que muitos aventureiros aí já encontraram a morte ao trafegar por essa estrada na calada da noite. Não é um lugar para você andar à noite, né? É só de dia e olhe lá, né? E Lina, é inevitável a gente ter que passar pela história do Strahd mais uma vez pra gente conseguir aí fazer um panorama geral de como é Baróvia e como ela é feita sob medida pra ser essa prisão do Strahd. A gente não vai falar tudo, tá, gente? A gente vai só ser vai dar resumido. uma pincelada o mais rápido possível. Então vamos lá. O Strahd von Zarovich, quando ainda era um humano, ele era líder dos exércitos de sua família. Era uma família nobre e poderosa, os von Zarovich, e eles estavam expandindo seus territórios e lutando contra inimigos da família, né? Provavelmente outras famílias nobres. Não existem muitos detalhes, né? Alguns romances falam mais sobre isso, mas nessa versão atual não existem muitos detalhes de quem seriam esses inimigos da família von Zarovich, né? O que se sabe é que o Strahd von Zarovich encurralou esses inimigos no vale que depois ficou conhecido como Vale de Baróvia. Esse lugar foi invadido pelas tropas do Strahd e lá ele fez a sua última batalha em que ele eliminou os seus rivais nesse vale maravilhoso e ficou encantado pelo lugar. Pela beleza, né? Pela beleza natural do lugar. Então ele decidiu ficar por lá. Ele decidiu que ali seria, digamos, a nova sede do seu reinado e da sua família. Com essas batalhas todas, o rei, o pai dele, que era o Barov, né? Que acabou falecendo, né? E ficou ali na família dele, no núcleo familiar dele, a Ravenovia, que era a mãe dele, e o Sergei, que era o irmão mais novo do Strahd. E a Ravenovia ficou muito deprimida, muito triste, né, com a morte do marido dela, do rei Barov, e ela tinha muito medo do Strahd, né, pelo homem amargo, pelo homem arrogante que o Strahd tinha se tornado. Então, perante a situação, o que ela pensou? Bom, eu vou manter o Sergei longe dos campos de batalha, longe dele, porque ela queria evitar que ele se tornasse essa pessoa amargurada e fria, né, igual o irmão mais velho. Isso fez o
Strad ser meio que isolado do restante da família, né? Do núcleo familiar ali, acelerando talvez o seu caminho sombrio aí, para esses sentimentos sombrios que ele teve, né? Esse favoritismo da mãe, né, com relação ao irmão. Ele tinha muita inveja do Sergei, né, em relação a Ravenovia. Sim, Capítulo 1 de relação conflitante entre ele e Sergei. Mas o ciúme dele com o irmão não era só por causa do amor da mãe, era também por uma questão de idade. O Strad, depois que ele conquistou aqueles territórios, ele viu que ele dedicou a vida dele inteira ao campo de batalha, às táticas militares, à estratégia de governança, e meio que abandonou todo o encanto da juventude, né? Ele passou batido pela juventude dele e agora ele já era um homem de meia idade. E ele olhou para o irmão dele mais novo, curtindo a vida. Que nunca teve que colocar a mão em uma espada para defender território. Exato. Né? E ele falou, queria eu ter essa tenra idade e poder curtir a vida assim também. E esse amor da minha mãe. E esse amor da mãe. E tudo mais. Então ele se sentiu muito injustiçado, né? De ter feito tudo que ele fez e no final não ser, digamos assim, recompensado, né? Ele foi recompensado, na verdade, pelo isolamento. E aí, ele, ainda encantado pelo Vale de Baróvia, decidiu que ali ele iria construir a nova sede, né? A família dele. E ele contratou e trouxe pessoas de diversos cantos do império deles para construir um castelo que fosse melhor do que qualquer outro castelo que eles já tinham visto antes. Ele ainda tinha aquela necessidade de se provar para a mãe dele, mostrar sua grandiosidade. Então começou a construção do Castelo Ravenloft, que tem esse nome de Ravenloft, em homenagem à mãe dele, a rainha Ravenovia. E ele ordenou que ela, né, a rainha, e seu irmão viessem se mudar para a nova sede da família, para esse castelo, para ele colocar todo mundo ali debaixo do mesmo guarda-chuva. Só que a Ravenovia, infelizmente, acabou falecendo no Na caminho, jornada. né, até essa mudança que eles estavam fazendo pro Castelo Ravenloft, né? E somente então seu irmão Sergei começa a morar com o Strad no castelo. E a morte da rainha foi um desespero para ele, porque ele pôde pela primeira vez tentar ganhar um pouco do orgulho da mãe, mostrar para a mãe o que ele conseguiu conquistar. E ele não consegue, assim, lidar com essas emoções de finalmente, né, ele ter a chance de provar para a mãe dele que ele valia alguma coisa, e ela morre antes de ter a visão que ele teve ali do castelo. E aí ele enterra, né, o corpo da mãe nas catacumbas ali do Castelo Ravenloft, onde ela jaz até hoje. Mas as decepções do Strad não acabam com a morte da mãe dele. Vem muita decepção por aí. Exatamente. Ele já estava com um castelo estabelecido, né? O Sergei estava lá morando com ele. Ele pensou, bom, agora que eu sou o senhor dessas terras, eu quero encontrar uma esposa para mim, né? Para que ela seja aqui a senhora deste lugar, desse Vale de Baróvia. Para ter os herdeiros da família. Exatamente, para criar herdeiros e tudo mais. E ele acaba se apaixonando por uma moradora local, Tatiana. Tem um porém. A versão antiga dizia que Tatiana era uma camponesa de Baróvia e que ele se apaixonou e se encantou, mesmo ela não tendo o mesmo status social que ele, e ele abriu mão disso e falou, mesmo assim, quero essa pessoa pra mim. No reboot, a Tatiana, na verdade, era de uma família nobre pequena local. Entendi. E que ele quis fazer um casamento para unir as famílias, uma coisa mais ou menos nessa linha. Não entram muito em detalhe, mas ela não é uma camponesa mais na versão atual, né? Mas, na verdade, o fato dela ser uma camponesa ou uma nobre não muda nada. Não muda porque nada. ele se apaixona realmente pela Tatiana, ele acha ela muito linda, muito maravilhosa, muito educada, tem postura, tem todas as qualidades de uma pessoa pra ali sentar do lado dele e reinar a região. E aí ele começa, Cello, a dar presentes pra Tatiana. Bajula a Tatiana de lá, convida ela pra ir pro castelo. Só que ele é um homem amargurado, gente. Ele é um homem frio, ele é um homem de campo de batalha, com diversos traumas. Ele não consegue conquistar a Tatiana, que, por outro lado, é muito bem recebida no castelo pelo irmão mais novo do Strad, o Sergei. E pro tormento ali do Strad, ela se apaixona pelo Sergei, né, o irmão mais novo dele. E o Strad é muito orgulhoso, né? Vendo essa paixonite entre os dois, ele resolve não interferir. Finge que nada aconteceu, que ele não estava apaixonado Não estava por ela. interessado mesmo. Ele só era uma pessoa cortês, né, com ela, dando todos aqueles presentes e tudo mais. E
E então ele ficou ainda mais amargurado, né, com a idade dele, com ter jogado fora a juventude e tudo mais, né? E aí, nesse período em que estavam sendo feitos já os preparativos para o casamento entre o Sergei e a Tatiana, o Strad foi abordado por uma pessoa com interesses escusos, uma pessoa que quis mostrar para o Strad que havia uma forma dele vencer o tempo e vencer a velhice e vencer a morte. E ter ainda mais poder. Ter ainda mais poder. E essa pessoa misteriosa guiou o Strad até um templo secreto que existia em Baróvia. Conhecido como Templo de Âmbar. Templo de Âmbar é um local cheio de segredos e que será o assunto do nosso Vídeo Secreto! O Templo de Âmbar e sua origem secreta aí vai ser um conteúdo extra pra você que é membro dragão. Se você não é membro do dragão ainda, Lina, como é que faz? Com menos de um cafezinho por mês, você vai ajudar muito, muito a gente a continuar construindo conteúdo aqui pro YouTube. Exatamente. E é só clicar no botão Seja Membro e com qualquer valor você já tem acesso a todos os vídeos secretos aqui do canal e também você pode votar nas enquetes que escolheram vídeos como esse que você tá vendo agora, né? Através das enquetes você consegue saber qual vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Bom, quando ele desbravou o Templo de Âmbar, lá dentro havia uma entidade, alguma coisa assim, muito antiga, muito terrível, que negociou com ele um pacto. E esse pacto que faria com que o Strad vivesse para sempre e pudesse aproveitar tudo que ele não pôde aproveitar em vida, dando ali para ele tempo, o tempo que ele precisasse para finalmente... Você terá o tempo que precisa. Você terá tudo aos seus pés. Você terá o reinado que merece. Tipo isso, tipo isso. Só que o Strad foi embora de lá com isso na cabeça, mas ele ainda não tinha selado o pacto. Ele só teve esse primeiro contato com esse ser das trevas, mas ele ficou completamente fixado com esse conceito de vencer a morte, de se tornar eterno, de poder curtir as coisas que ele não pôde durante a vida. Então ele começou a pesquisar magia, colecionar livros, ele teve contato pela primeira vez com necromancia, tudo isso com aquele contato estranho que ele teve no Templo de Âmbar na cabeça. O tempo passa, chega a data do casamento do Sergei com a Tatiana, que ia ser realizado no castelo. Vários convidados, castelo cheio, festa do século ali. E diante, né, daquela alegria do jovem casal, o Strad esbarrou com o Sergei antes dele entrar no altar e lá ele se descontrolou de vez. Exatamente, né? Ele não conseguiu se segurar, gente. Aquilo era impossível, aquela felicidade, aquele amor, pra ele era inconcebível. Ele não ia conseguir viver mais um segundo na vida dele vendo o irmão dele casar com a mulher. Ele tinha diversos pontos, né, com o irmão, inveja, enfim, tudo mais. E ainda a mulher dos sonhos dele estava se casando com o irmão. E aí, então, o Strad comete o maior crime da sua vida, que foi o que condenou ele para toda a eternidade. Ele mata o seu irmão mais novo e com o sangue de Sergei, ele sela aquele pacto que ele tinha prometido com aquela entidade das sombras. E ele acredita que já, a partir desse momento, ele já se tornou imortal. Ele acha que agora é só ele aproveitar a vida. E ele acredita que a Tatiana vai entender que ele fez tudo isso por amor. Por amor a ela. Então ele vai atrás dela e fala, olha, agora a gente vai poder viver a eternidade juntos. Isso é muito doente. Olha o que eu fiz por você, né, basicamente. E a Tatiana, obviamente, fica horrorizada e começa a fugir dele. E ele tenta se explicar, ele vai atrás dela, não, você não entende, isso aqui foi por amor, foi por você. E ele acaba encurralando ela num parapeito do castelo. E os céus já começam a se fechar em nuvens sombrias, como se tivesse a própria natureza se revoltando contra o que aconteceu. E, gente, a Tatiana não aguenta com a possibilidade de ter que viver ali, né, obrigada ao lado do Strad. Ela tinha acabado de perder o amor dela, o amor da vida dela, que era o Sergei. Ela olha ali para aquele precipício, eles estavam numa varanda do castelo, né, e ela acaba, então, se jogando. Ela preferiu a morte do que ficar e viver ao lado de Strad, né, e isso seu corpo some ali pelas brumas. É, o corpo dela nunca é encontrado, né? É nesse momento que chegam as brumas. As brumas já estavam cercando ali a região, né? Os guardas do castelo, ao verem isso, né? A verem o Strad agindo como um monstro ali, e muitos daqueles guardas já tinham planos ali de dar um golpe e derrubar o governo do Strad, eles veem aquela oportunidade de matar o senhor de Baróvia, né? E atacam ele com flechadas. E ele cai morto, né? Com essas flechadas no chão, mas
como o pacto que ele tinha feito daria pra ele vida eterna, ele se reergue como o primeiro vampiro. E ele promove um verdadeiro massacre no casamento ali, com todos os guardas do castelo sendo mortos, transformados em mortos-vivos, e todos os convidados também indo de arrasta num massacre estilo Tarantino ali no casamento. Depois que o Strahd fez isso, ele olha pro horizonte assim, ele vê a névoa cercando todo aquele reino, e dos céus ele vê o rosto do rei Barov e da rainha Ravenova, assim, tipo, olhando pra ele com um olhar de desaprovação. Eu achei interessante isso aí, é bem Rei Leão. Tipo, né, virando as costas pra ele, assim, tipo assim, indo embora, né? Você me decepcionou, né? Nossa, o que pra ele, isso aí era tipo o tormento pior de todos, Ele sempre buscou a aprovação dos pais. A mãe nunca deu pra ele a aprovação, e o pai dele morreu antes dele ter conquistado as vitórias todas ali que conquistaram aquele reino. Então, pra ele, isso aí, ter visto os rostos ali no céu, desapontados com ele, digamos, a flechada final ali, né? Que destrói a alma dele de uma vez por todas. Bom, gente, então essa, em resumo, muito resumido, é a história do Strahd, né? E que vai influenciar, então, todas as regiões de Baróvia. Então, a gente vai começar falando pra vocês um pouco dos locais, tá? Começando pela cidade, né? De Baróvia, que fica ali aos pés do castelo de Ravenloft, que é um lugar muito, muito opressor, tá? As pessoas não costumam sair das suas casas, elas têm medo, elas vivem trancafiadas dentro de casa. Barricadas em casa. Porque na região ali é a região talvez mais perigosa, né? De toda a Baróvia. Por quê? Porque existem muitas crias vampíricas, muitos lobisomens, né? Muitos fantasmas. Mas é lá que existe uma taverna conhecida como Sangue da Vinha, que tem um grupo, tem uma resistência contra o Strahd, tá? É a única resistência, assim, mais formalizada da região toda. Lá onde os mais corajosos se reúnem pra pelo menos tentar bolar um jeito de derrotar o Strahd. É nessa taverna, que é o local que, dentro das aventuras, né, que se passam lá, é onde os aventureiros, né, os heróis, se encontram ali com os personagens importantes ali que vão guiar eles pro próximo passo da saga, né? Mas o vilarejo de Baróvia não é o único povoado, né, da região de Baróvia, da grande Baróvia, digamos assim, né? Temos também Valak, e lá também tem uma dinâmica diferente, é uma cidade murada, e o burgomestre de lá, que é o Barão Vargas Valakovich, ele tem uma ideia muito doida de que toda essa opressão, toda essa escuridão que vem do castelo Ravenloft, essas coisas malignas e tudo mais, elas precisam ser vencidas com o poder da alegria. Só que como tudo no cenário de Ravenloft é distorcido, essa alegria é um pouco doentia, um pouco não, extremamente doentia. Ele que fica organizando festival, atrás de festival? É esse mesmo. Ai, meu Deus. Ele cria festivais assim a quase toda semana, e a participação dos aldeões ali de Valak é obrigatória nos festivais, e o sorriso no rosto ali, quem não tá sorrindo vai ser punido. Então fica aquela situação em que você chega num vilarejo e tá todo mundo com aquele sorriso forçado na boca, um sorrisão amarelo, que é praticamente obrigatório só pra agradar o burgomestre, porque ele acredita que somente assim eles vão espantar a ira do Strahd e os males. Então, mas acaba que fica uma festa sinistra, com um monte de gente com um sorriso forçado ali, mais um sorriso de medo das consequências de não estar feliz o suficiente. Então tem esses festivais malucos quase que toda semana, e o povo tá exausto de trabalhar, preparar as decorações na cidade inteira, ter que fingir um sorriso só pra agradar o Barão Vargas. Bom, e aí temos o vilarejo de Kresk, né, que fica a oeste de Baróvia. Esse vilarejo, gente, ele é autossuficiente e ele é muito bem fortificado. Então, se alguém perguntar, tem algum lugar seguro em Baróvia? Talvez Kresk seja o lugar mais seguro que existe lá, por lá, tá? Bom, dizem que o Strahd não entra em Kresk. Não sabemos. Existem algumas teorias aí sobre isso, tá? Dentro de Kresk, né, a gente tem o burgomestre, que é o Dmitry Kresk, que adora vinho, então ele distribui praticamente vinho para a população inteira, então isso gera um pouco também da economia local. Mas o ponto mais específico e mais importante de Kresk é a abadia de Santa Markóvia, que né? talvez seja o motivo que o Strahd não entre lá. Exato. Porque essa abadia é um lugar considerado sagrado, né? Exatamente. Bom, essa abadia, dentro dela, existem criaturas meio estranhas, Cello. Elas vivem meio que trancafiadas dentro dessa abadia. E são criaturas híbridas entre humanos e animais, né? Algumas têm característica de tigre, de bode, enfim. O líder dessa abadia, porém, é um homem extremamente poderoso em sua fé.
fé. O Abadi, como ele é conhecido, é a criatura divina que mora dentro da abadia. Ninguém sabe o nome verdadeiro dele, sabe-se apenas que ele é tomado ali por poder celestial. Ele é um celestial, sim. É um anjo. Mas ele é um celestial corrompido pelos poderes sombrios. Ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu pelo tempo que ele ficou ali, né? O Strahd ainda não sabe disso. Então ele evita a região. Bom, outra cidade interessante é Beres. Essa é uma cidade que hoje está em ruínas. Onde era Beres é, na verdade, um grande pântano. E Beres foi destruída por Strahd. Isso porque o Strahd se apaixonou por uma camponesa chamada Marina, que era muito parecida com a Tatiana, gente. Ele acredita que de tempos em tempos a Tatiana reencarna em Baróvia e, enfim, ele tenta conquistar e sempre acontece alguma coisa muito ruim, como aconteceu. E dessa vez, parecia que as coisas iam bem, porque a Marina, teoricamente, se deixou ser seduzida por ele, o casal parecia que estava indo bem, só que Strahd, como vampiro, ele não ia querer que ela envelhecesse e ele não. Então ele começou a vampirizar a Marina. E esse é um processo que leva um tempinho ali, né? Até a maldição ser completamente efetivada e a pessoa virar uma vampira, né? Só que o burgomestre, que era o Laszlo Ulrich, e o padre local, o irmão Grigor, vendo a corrupção tomar conta da pobre da Marina, decidiram poupá-la desse destino cruel e mataram a Marina para que ela não se tornasse uma vampira. E quando o Strahd ficou sabendo disso, ele ficou enfurecido num nível estratosférico e simplesmente puniu a cidade inteira, massacrando todo mundo e transformando a cidade em ruínas. Bom, e vamos falar também de outras localizações interessantes de Baróvia. Nós já mencionamos o Castelo Ravenloft e também o Templo de Âmbar, que ganhou o vídeo secreto, inclusive. Agora vamos falar de outros lugares interessantes que tem por lá, começando pela Vinícola Mago do Vinho. Praticamente todo o vinho produzido na região de Baróvia é produzido na vinícola e adega do Mago dos Vinhos, tá? Essa vinícola foi criada muito antes de Baróvia, da região ser fechada pelas brumas. E esse mago, ele era apaixonado ali pelo vinho, pelas plantações e tudo mais, e ele plantou 3 gemas mágicas ali no terreno dele para que protegesse o terreno e para que esse terreno sempre fosse muito fértil. Então, mesmo com as brumas ali fechando a região de Baróvia, né, essa vinícola continua produzindo uvas muito doces e muito grandes e saudáveis e tudo mais. Bom, hoje o mago, né, não existe mais, ele já faleceu, né, e a adega é administrada pela família Martikov. O que as pessoas não sabem, Tchelo, é que essa família é uma família de licantropos corvos. Homem-corvo! E que eles fazem parte de uma organização secreta chamada o Prelado da Pena, que é uma organização que busca derrubar Strahd von Zarovich. Aí, ó. E se o seu grupo de aventureiros se mostrar honrado o suficiente, talvez eles recebam um convite para participar do Prelado da Pena e, quem sabe, até ganhar ali, digamos, os dons da licantropia e se tornarem homens-corvo também. Aí, tem um caminho legal para a história. É só o seu grupo ir atrás do Daviano Martikov, né? Que vai que. E outra parte legal da história é que, das 3 gemas mágicas plantadas, 2 já desapareceram. Então tem gente que roubando essas gemas aí e o Mago dos Vinhos pode parar de produzir vinho se a 3ª gema for roubada. Então tem uma confusão ali que é bom os aventureiros investigarem, né? E pode ali virar então um gancho de aventura para você colocar na sua campanha. Isso. Bom, o próximo lugar importante é a Colina Dantes. Essa é uma colina habitada por druidas malucos. Druidas que já existiam, né, há muito tempo antes do Strahd chegar. Mas desde que as brumas tomaram Baróvia, eles agora acreditam que o Strahd é o representante dessas terras, é o representante maior de lá. Tanto que o Strahd fala, eu sou a terra, né? Ele tem um domínio absoluto sobre a natureza. Então, os druidas acreditam que o Strahd é o representante da Mãe Noite e que a Mãe Noite venceu, né? Ou tomou as rédeas da situação na região. Então, eles cultuam o Strahd. São os druidas que cultuam, né, o Strahd como se ele fosse um deus da natureza, porque ele controla os animais da noite, os morcegos, os lobos, e esse controle que o Strahd tem sobre as crianças da noite impressiona muito esses druidas e eles então estão ali de joelhos pro Strahd. Mas a Colina Dantes tem algo mais interessante ainda do que esse círculo de druidas. Lá existe uma encosta rochosa em que uma parede de brumas
brumas se ergue de tempos em tempos. E essas brumas especiais são um pouco diferentes do restante das brumas que cercam Baróvia. Essas brumas projetam imagens através delas, mostram outros lugares, dependendo de quem está olhando. E é um lugar que o Strahd visita secretamente de tempos em tempos, porque quando o Strahd olha, né, para essa parede de brumas, nessa encosta rochosa, ele vê a cidade natal dele, a longe, assim, como se fosse alcançável, como se ele pudesse só cruzar uma colina e chegar lá rapidamente. Ele sente falta, né? Ele não pode sente sair, né? E ele escuta os sons, ele escuta até o sino da igreja, né, da cidade dele. Então sempre quando ele tem saudade da juventude dele, de quem ele era, ele vai e visita esse lugar e fica ali contemplando aquela visão. Há várias teorias de por que essa névoa existe, né? Pra torturar ele, obviamente. O mais óbvio é que é simplesmente uma visão, uma ilusão criada pelas brumas para torturar ele. Mas existe a teoria de que essa coluna de névoa aí, na verdade, é a primeira de todas as outras névoas que foram criadas. Digamos que é o ponto original de onde a névoa de Baróvia passou a existir. E que a origem dela vinha antes, inclusive, da chegada do Strahd, e lá havia um culto a um deus esquecido, e esse deus largou a essência dele ali, e lá ele permanece. Quem sabe esse seja o ponto em que criou a névoa, que criou a maldição, e que criou essa possibilidade de se fechar um reino em uma névoa mágica e isolá-lo do resto do mundo. Talvez tenha sido obra desse deus esquecido. Também mais um gancho de campanha para Sim. você aí, de repente, colocar os seus aventureiros para tentarem estudar essa névoa original. Isso. E vamos para mais um lugar interessantíssimo, que é o Silvado de Argenvost, que é uma mansão que foi de um dragão de prata, Cello. Você sabe que o dragão de prata ele tem a Ele capacidade. é bondoso, né? Ele é bondoso e ele tem a capacidade de se transformar em humano. Exatamente. Então ele se disfarçava, esse dragão de prata, como um lord local, o Lord Argenvost. E por que esse dragão de prata construiu essa mansão? Bom, antes do Strahd, conquistar toda a região de Baróvia, esse dragão de prata já estava na região e ele era o protetor do templo de Amba, né? Um templo que tem muitas energias malignas lá dentro. Então ele, como um dragão de prata, queria garantir que ninguém mal intencionado fosse acessar esse templo, porque essa pessoa que conseguisse isso ia ter muito poder. Então ele, como protetor, resolveu então criar essa mansão, né, o Silvado de Argenvost, próximo ao templo de Amba, para que ele pudesse ficar ali de olho no templo, né? E com isso ele também criou uma ordem de cavaleiros, né, os Cavaleiros do Dragão de Prata. Quando o Strahd estava com as tropas, né, dominando a região, eles começaram a lutar, bateram de frente com os cavaleiros. De frente e tudo mais. Num primeiro momento, eles conseguiram ir bem nessa luta, nessa guerra contra o Strahd, só que chegou um momento que não parava de vir tropa, e o Strahd acaba conseguindo, então, vencer não só todos os cavaleiros, né, do Dragão de Prata, como matar em si o Argenvost, né? Então, essa mansão, né, acabou ficando ali com os espíritos dos cavaleiros, né, que lutaram contra o Strahd, né, que são muito desgostosos, né, que ficaram ali totalmente frustrados. Eles vivem dentro dessa mansão. A ossada do dragão foi levada como um troféu. Ah, sim, ele levou a cabeça do dragão, né? Eu acho que foi a ossada ou a cabeça que ele levou pro castelo Ravenloft e tá lá em exposição também. Então, exato, tem essa parte da história que os seus jogadores podem descobrir também visitando o castelo Ravenloft. Ou colocar eles ali na mansão para eles interagirem com os esses fantasmas, né, dos Cavaleiros do Dragão de Prata. Bom, e agora vamos para uma das regiões mais sinistras de Baróvia, que é o moinho, o chamado Velho Moiossos. Esse moinho antigamente abastecia a cidade de Valak com grãos, né, que ele moía grãos e tudo mais. Só que ficou abandonado e o lugar foi tomado por 3 megeras da noite. Esse círculo de megeras da noite é liderado por Morgantha, que é, digamos, a mãe das outras duas. As suas filhas é a Bela Desgraceira da Aurora e a outra é a Ofália Brinca com Vermes. É o nome da turma, né? Galera legal. Bom, e essas bruxas, elas têm um apetite peculiar. Elas devoram criancinhas. Mas não é qualquer tipo de criancinha. Não. Como a gente falou, em Baróvia, algumas pessoas têm alma e outras não. E elas precisam saber porque elas só comem as criancinhas que têm alma. Então elas vão com uma agulha, dão uma alfinetada e se a criancinha chorar, aí elas porque sabem tem alma. que ela tem alma. E depois que elas
devoram uma criancinha, elas pegam os ossinhos que sobraram e usam, né, o moinho para moer os ossos. E com os ossos moídos numa espécie de farinha, elas fazem os pastéis do sonho. E elas levam esses pastéis dos sonhos para os vilarejos de Baróvia, vendem esses pastéis que têm efeitos alucinógenos. Isso, quem come o pastel tem uma visão de um mundo belo e colorido e fica alucinando ali, viajando. Ensolarado, lindo. É, maravilhoso. E é um escape desse mundo opressor e terrível de Baróvia. E é altamente viciante. Então, elas meio que são traficantes também. Elas viciam essas pessoas nesses pastéis que acabam retroalimentando doando as próprias crianças para elas. Para comprar mais pastéis. Porque elas não sequestram à força as crianças. Elas pegam as crianças dos pais desesperados por mais pastéis do sonho. É uma história sinistra pra cacete. É mais sinistra até que a história do Strade. Também acho. Dá pra você fazer uma campanha, ou pelo menos uma aventura inteira só com essas megeras da noite. Uma campanha de terror aí funciona perfeitamente, tá? E na campanha de Ravenloft é capaz de um dos seus jogadores comer um pastel desse sem saber. E quando ele descobrir do que é feito o pastel que ele comeu, ele vai ficar azuretado da cabeça. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo sobre Baróvia. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais vídeos que vale aprofundamento falando da Madame Eva, porque ela é ícone de D&D. Vai estar no ícone de D&D, Van Richten, Baba Lysaga. Baba Lysaga, enfim. Então fiquem de olho aí nas votações, esses ícones aí de Baróvia vão aparecer por lá também. Exato. E nesse nosso quadro aqui, a gente vai expandir, não vai mais ser só cidade de D&D, vai ser localizações interessantes. Eu não sei qual que vai ser o nome, mas que abre a possibilidade de a gente falar de regiões ou de lugares até menores, falar de dungeons específicas. Exato. Então a gente vai expandir um pouco esse quadro para não ser só sobre cidades, como foi o caso hoje, né? Exatamente. Mais uma vez, obrigada, gente, se vocês assistiram até agora, e deixe os comentários aqui sobre informações que vocês sabem a mais sobre Baróvia. Exatamente. Um beijo para vocês, até mais. Tchau.